Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E, portanto, se você se interessa por estes assuntos, dá uma olhada na playlist, tem bastante material, tudo focado em assuntos da imigração para Portugal. E aí, dentro de imigração, nós envolvemos o casamento aqui em Portugal, nós envolvemos a nacionalidade, nós envolvemos a legalização, aos vistos consulares e tudo aquilo que diz respeito a um projeto de quem pretende vir residir em Portugal, estudar em Portugal e por aí adiante. Portanto, dá uma olhada na playlist, vai verificar que o canal tem esta linha de produção de conteúdo. Para os demais, que já são nossos inscritos, muito obrigado por estarem aqui e sempre participarem com sugestões, com dúvidas, com sugestões de pauta, por exemplo, e, dentro do possível, a gente produz. E para você, que então está assistindo pela primeira vez, eu quero lhe convidar para que você assine, subscreva o nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe este material e marque o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que o YouTube lhe entregue automaticamente os futuros materiais produzidos aqui pelo nosso canal. Muito bem, notícia de hoje, o babado tá louco, tá tudo virado do avesso aqui em Portugal. E por que eu digo isso? Porque não se consegue entender o que se passa com as autoridades responsáveis pela imigração em Portugal. Desculpe, mas o desabafo é esse. Isso aqui já está chegando às beiras da loucura. Por quê? Afinal de contas, o Estado não consegue informar aos seus servidores, e aqui eu me refiro especificamente a um órgão chamado PSP, que é responsável pela área da imigração na fronteira, lá no aeroporto, por exemplo, e que está aplicando multas e intimidando imigrantes com algumas informações, no mínimo, duvidosas. Porque o que está acontecendo agora é a cereja no topo do bolo, como eles costumam dizer aqui. E por que é que eu digo isso, gente? Todo mundo sabe que manifestação de interesse acabou, portanto, tem muito imigrante em Portugal que não vai conseguir se legalizar pelos meios que tradicionalmente fazia. Esse pessoal está aí numa situação bastante complicada. Mas aí nós vamos nos deparar com isso que está acontecendo. Vou depois deixar uma matéria jornalística aqui para vocês fazerem a leitura, como eu gosto sempre de fazer, não é? Para que vocês tenham a informação. Ou seja, não sou eu que estou inventando esta matéria, esse conteúdo do canal, isto é fato. Isto aconteceu, foi publicado ontem, no decorrer da tarde. Hoje nós estamos no dia 10. Esta matéria já começou no dia 8, para dizer a verdade, não foi nem ontem. Ontem ela veio bombando. Não é? Gente, todo imigrante, segundo a lei portuguesa, a lei de estrangeiros, que ultrapassa os prazos de estada em Portugal, está sujeito a pagar uma multa, uma coima, no momento em que ele sai do país. Porque ele extrapolou o prazo legal de permanência. Percebam, um visto consular tem um prazo, pode ser de 1 ano, pode ser de 9 meses, pode ser de 10 meses, pode ser de 120 dias, que não são 4 meses, são 120 dias. E tem aquele dos 180 dias, que é o conhecido visto de turismo. Válido por 90, prorrogáveis por mais 90. E aí já começa a confusão. Por quê? Porque as pessoas entram com visto de turismo, nem todos com o visto, né, colado ali, o selo colado no passaporte, porque alguns são isentos desse visto. Mas não escapam desta regra,
Ou seja, mesmo que eles não tenham este documento para apresentar, mas eles estão subordinados à lei portuguesa e subentende-se pelo tratado que existe de Portugal com mais ou menos 60 e tantos países, eles estão isentos da apresentação do visto, mas não da regra. E diz que ele pode permanecer legalmente no território português por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. E aí vem o primeiro ponto. Desde a época do CEF, estas prorrogações não estão sendo concedidas. Portanto, o Estado não cumpre com o seu papel. De novo, está na lei que o Estado deve aumentar o prazo para 180, porque ele tem 90 com mais 90. Porém, não fazem. E aí, as pessoas acabam ficando numa situação meio delicada. Eu digo meio porque, se a pessoa está atenta ao seu direito e ao seu dever, ela vai comparecer ao órgão e vai pedir para fazer a prorrogação. O órgão não dá, mas ela deve fazer a parte dela, porque senão ela que vai pagar a conta no final. Quando ela for embora, ela pode ser então multada. Por quê? Porque ela não tem sequer prova de que ela pediu. E o Estado não concedeu. Perceberam? Então, de novo, o Estado não cumpre a regra que ele próprio criou e pode, por falta de providência do interessado, que é o turista, e não pede a prorrogação, então ele vai ser multado. Se está na lei, está tudo correto, não tem nada de errado com isso. Agora, para complicar um pouco mais e para entornar um pouco mais este caldo, nós temos um decreto-lei do Estado português, portanto, mais uma regra, que prorrogou todos os documentos, a validade dos títulos e documentos portugueses até o final de junho de 2025. Significa que o meu cartão cidadão, o meu cartão de residência, que venceu no dia 18 de abril de 2024, eu não tenho outro para apresentar, porque o Estado ainda não me entregou, não é? Mas eu fiz agendamento, eu fui lá, compareci, fiz tudo certo, mas até agora não chegou o cartão. Então, este que está comigo é válido, porque este decreto-lei prorrogou a validade dos documentos, prorrogou a validade dos vistos. E aí vem o ponto. Se eu não tenho visto para apresentar, porque eu estou isento da apresentação, mas este visto vale por 90 dias, ele agora automaticamente está prorrogado por mais 90. Sim. E estes vistos estão válidos, portanto, até o final de junho de 2025. Aí vem a pergunta, por que razão este órgão, estes policiais, estes agentes que estão trabalhando no aeroporto acabam aplicando uma pseudomulta? Eu já vou dizer por que é pseudo. Uma pseudomulta num imigrante que está abandonando o território português e extrapolou o prazo de estada. Passou do limite. Porque você passou do limite, você está sujeito a uma multa. Pronto. E vou aplicar a multa. E não é qualquer multa, não. Tem regras. De acordo com o tempo extrapolado, há uma tabela de aplicação do valor. Tá? Então, cuidado com isso. Pronto. Agora, por que eu falei que é uma pseudomulta? É uma pseudomulta porque, segundo informações que se tem, é a tal da história do papelinho. Vocês conhecem aquela história do documento de residência da CPLP, que é um papelinho com um código de QR Code e algumas informações lá, mas que não dizem grandes coisas. Aliás,
Não é aceito em lugar nenhum da Europa, do espaço Schengen, unicamente é válido aqui em Portugal, como todo mundo já sabe. Pois então, agora aplicaram a tal da papeleta de novo para as tal das multas. Segundo consta, não há informação da parte que está aplicando a multa, quem é o órgão competente. Não se tem informação do outro lado, ou seja, do imigrante que está saindo, porque não tem informação detalhada a respeito de quem é o devedor, aquele que está sujeito à pena. Não há dispositivo legal mencionado indicando qual é exatamente a aplicação e o valor corrigido, né, de acordo com a regrinha da lei de estrangeiros. Ou seja, é mais um papelinho daquele que não serve para nada. Então, para piorar agora a situação, ainda tem gente que está sendo ameaçada, intimidada, no sentido de não poder retornar a Portugal. Mas aí eu me pergunto, para que você insira uma informação no sistema Schengen de impedimento de entrada de alguma pessoa que eventualmente esteja saindo de Portugal ou que está chegando e foi impedida de entrar, há uma norma legal que deve ser mencionada. Não é simplesmente chegar lá e pronto, esse aqui não volta mais durante 5 anos. Não é assim, gente. Tudo tem regra e tudo tem uma maneira de ser feito. Tudo há um modo, tudo há uma operação a ser feita. Portanto, se você recebeu este papelinho, porque isto não é uma notificação, isto não é um auto de infração, isto não é nada. É um papel que não identifica ninguém, que não diz o que é o quê, só estão dizendo que você tem que pagar uma multa de 700 euros. E que não pode voltar para Portugal e para o espaço Schengen nos próximos anos, porque vai ser feito um impedimento de entrada. Gente, isto é pura intimidação. A multa não tem valor legal, não pode ser cobrada, não pode ser executada. Portanto, não existe. Você não deve. E a intimidação, então, nem se fala, porque não passa de balela. Não passa de uma maneira de deixar o coitado do cidadão que está indo embora, porque de certo não deu. Vai, perdeu a paciência, foi embora, está indo. Ninguém pode ser impedido de deixar o território português, salvo se ele tiver uma sentença transitada em julgado, esse cidadão está sendo procurado pela polícia e ele deve ir preso. Então ele não pode deixar o território. Caso contrário, todo mundo pode deixar. E de maneira alguma, as autoridades competentes podem fazer, vou citar aqui o papelão que estão fazendo. Gente, o imigrante, quando critica e diz que o Estado não interessa a nacionalidade, é imigrante, ponto. Não interessa a nacionalidade, é imigrante. O imigrante chega lá para fazer um determinado serviço, para fazer a renovação, para pedir um documento, para pedir um número de inscrição de utente, ou para qualquer coisa. Ele não consegue por quê? Ah, porque seu documento está vencido. Seu documento está vencido. Não está. Ele está válido. Vou citar um caso, eu próprio, doutor Renato, fui vítima dessa situação. Cheguei ao posto de saúde com o médico de família designado, com consulta marcada, mas o meu cartão venceu. O que aconteceu? Derrubaram o meu cadastro do sistema. Fiquei sem médico de família e fiquei sem a consulta. Por quê? Porque o meu cartão simplesmente venceu e não foi renovado. Tive que entrar no portal, tirar a impressão. Por sorte, eu guardei. Eu não sou bobo. Quando eu fiz o meu pedido de marcação através daquele e-mail geral@aima.gov.pt, aquela telinha que sai ali, a gente imprime. E por sorte eu tinha esta tela gravada, porque eu sou precavido. Peguei este documento, juntei com o meu cartão e voltei ao posto de saúde. O que aconteceu? Ah, pois vamos ver. Porque isto aqui não é agendamento. Eu digo, senhora, é o que tem.
E aí a senhora foi falar com a superior e pronto. Acabaram me reinserindo no sistema. Mas, perceba, sem consulta e sem médico de família. E sabe Deus quando vou receber um novo médico de família? Porque existem milhares de pessoas em Portugal, para não dizer talvez centenas de milhares, que não possuem o tal médico de família. Primeiro, porque não há. E segundo, porque está esta bagunça, com todo o perdão da palavra, mas é isto, está essa bagunça, que as pessoas não reconhecem e não conhecem, ou fazem de conta, talvez, que não conhecem, o que é pior, do decreto-lei, que diz que todos os documentos estão válidos e prorrogados até final de junho de 2025. O que mais eu vou dizer depois disto tudo? Se isto não é uma completa desinformação ou uma pseudo-desinformação, simplesmente para ver no que resulta, eu vou aplicar a multa, vou dar um papel, porque este cara não volta mais para Portugal mesmo, então eu vou dar um susto nele. Mas é isso que o Estado português pretende? É isso que se pretende fazer com os imigrantes que estão... Porque muita gente diz, né? Tem demais, então estão indo embora. Mas quando estão indo embora, já estão fazendo isso. Isso é coisa que se faça. Tudo tem um limite. E nós, pelas vistas, estamos chegando no limite. Por quê? Marcação não há. Manifestação de interesse não há. Bom, essa tudo bem. Tinha que acabar mesmo, mais cedo ou mais tarde. Já acabou. Mas não tem renovação, não tem reagrupamento, não tem cartão artigo 15 para quem é familiar de europeu, dificilmente se consegue uma vaga para qualquer coisa, para qualquer procedimento. Tem procedimento, eu preciso prorrogar visto, eu tenho cliente com visto vencido, tem processo de prorrogação, não há satisfação, não há resposta, não há retorno por parte do Estado. E daí? Daí, evidentemente, que as coisas vão mal e muito mal. Por mais que a missão da AIMA abriu as atividades no dia de ontem, estive lá agora de manhã com um cliente, inclusive, fui muito bem atendido, não teve problema nenhum. E ela existe, esta estrutura de missão, para tratar dos processos pendentes de manifestação de interesse. Não é para ir lá tirar dúvida de processo, para querer saber se o processo do fulano, do meu amigo, do meu cliente, como é que está, qual é o andamento. Não, 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 não. Isso não existe lá. Lá é para você se direcionar com o seu processo de manifestação de interesse, mediante marcação. Se não tem marcação, não vá. Se você não recebeu o e-mail da AIMA dizendo que em tal dia e tal horário você deve comparecer, não vá. Não perca seu tempo. Não é assim que funciona. Então, nesse sentido, eu acho que evoluíram. Mas no demais, está complicado. Muito complicado. Desculpem o desabafo, mas era isso. E às vezes eu tenho que dizer. Não tem como segurar a onda. Tá? Então era esse o recadito de hoje. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e espero que as multas acabem, porque são descabidas, que a intimidação pior ainda, tá? E que estas pessoas que trabalham lá sejam instruídas a fazer o trabalho correto. Porque a imprensa foi atrás, mas foram mandados para a AIMA. A AIMA não tem nada a ver com fronteira. Isso foi desmantelado. Isso era na época do CEF, quando era uma estrutura única. Hoje, isso está sob responsabilidade de outro órgão, de outra entidade. E nenhuma delas responde, nenhuma delas dá satisfação. Bom dia, Portugal. Até a próxima.